Vereador Cláudio Fonseca, a vossa contribuição no microfone de apartes é fundamental para uma casa legislativa ter as condições reais de se apresentar para a sociedade. Em matéria publicada nos periódicos do dia de hoje, anunciam que, em média, 30 alvarás condicionados são emitidos por dia na cidade de São Paulo. Mais do que isso, a partir do fim desta semana, toda a solicitação de autorização para obras será feita pela internet. Isso motivado por lei aprovada e apresentada por este parlamento. É verdade que a Câmara criou, a partir de uma lei, inclusive aprovada nesse plenário, a Escola do Parlamento. Tem se dedicado muito ao debate cada vez mais qualificado, com quem na cidade, no país e no mundo produz conhecimento sobre cidade. O estudo sobre a cidade é uma ciência nova. Foi a partir da década de 60 que nós optamos por viver tão amontoados, tão próximos uns dos outros, às vezes um em cima dos outros. Este efeito leva graves consequências e o parlamento tem que estudar estes movimentos para apresentar soluções. A nossa CETEL, que é a consultoria que trabalha com as informações econômicas, orçamentárias, estatísticas, passou a ter uma publicação mensal chamada Boletim Municipal, é o boletim da cidade, que traz informações preciosas quanto ao nosso orçamento e à nossa execução orçamentária, mas também traz a avaliação de desempenho dos serviços públicos municipais. Neste mês, o indicador municipal, o indicador paulistano, traz as informações sobre o nosso sistema público de coleta e destinação final de lixo. Mês passado, trouxe as informações do sistema de transporte. Ainda esse mês, vamos publicar, que é uma publicação trimestral, avaliação de desempenho ambiental da cidade, algo absolutamente inovador e que a Câmara passou a ter. Mas a pergunta do impacto da legislação é algo que fez com que a mesa chamasse outros parceiros. E dois parceiros foram chamados para isso. Um que avalia a casa e em fase de apresentação, nós já estamos discutindo a apresentação desta metodologia, a metodologia que anuncia como a Câmara é avaliada e os impactos da sua legislação também avaliado, que foi realizado junto com a INSPER, que é uma universidade que temos na nossa cidade de São Paulo, que trabalha muitos indicadores e que foi financiada pela Fiesp. Tínhamos uma grande preocupação de não parecer a casa comprando nota e, portanto, fomos buscar parceiros. Paralelo a isso, também desenvolvemos junto com a Fundação São Paulo, que é a mantenedora da Pontifícia Universidade Católica, um grande sistema de avaliação de desempenho das políticas públicas, em especial aquelas que são originárias de leis do Parlamento Municipal. Este processo também já se aproxima do fim, é uma licitação para esse sistema que será colocado na praça e a partir daí, regularmente, a Câmara Municipal de São Paulo poderá avaliar as leis por este parlamento aprovado. Mas acho que tem uma questão importante aqui a ser anunciada, é que os diplomas legais que produzem o nosso sistema tributário municipal, portanto, aquele que produz a lei do ISS, aquele que produz a lei do IPTU, passou a ser testado. Portanto, o impacto e a forma com que a cidade de São Paulo tributa o seu munícipe passou a ter, numa parceria inédita deste parlamento com a Faculdade de Economia e Administração da USP, em especial com a FIP, passamos a calcular o comprometimento da renda familiar com os tributos municipais. Hoje já se sabe, a partir da POF, a POF é uma pesquisa, a pesquisa Orçamento e Família, realizada pelo IBGE, com apoio do SEAD, qual é o comprometimento da renda das famílias paulistanas, divididas de 0 a R$ 900, de 900 a 1.800, de 1.800 a R$ 3.000 e acima de R$ 3.000, qual é o comprometimento das receitas dessas famílias, portanto, da renda dessas famílias, com o pagamento do IPTU,
e do ISS. Isso serve para verificar se o imposto cumpre o mandamento principal, que é a Constituição. Portanto, é progressivo este tributo, cobra de quem mais tem renda, ou é regressivo, cobra mais de quem menos tem? Mais do que isso, paralelamente a este estudo de quanto cada família tem compromissado da sua renda mensal com tributos municipais, também foi possível calcular o quanto cada família recebe de serviços básicos de saúde e serviços básicos de educação. Então, estes são os mecanismos que a Câmara criou neste período, todos eles nas páginas do nosso portal, todos eles à disposição da sociedade, tanto do seu padrão metodológico como a sua aplicação, e que vou lhe confessar, vereador Cláudio Fonseca, não conseguimos 1 milímetro da grande imprensa, da mídia, para anunciar algo inovador que a casa conseguiu. O que nos entristece bastante. Uma revista semanal importante apontou os 7 pecados da Câmara, mas não conseguiu apontar as suas 7 virtudes, o que, na minha opinião, é um grande equívoco. Todos nós sabemos das nossas dificuldades, também sabemos das nossas limitações, mas é importante também conferir o esforço e os resultados destes esforços, até para que outros possam também se esforçar nessa casa e conseguir produzir. Falo isso porque esse momento que atravessamos, o momento eleitoral, ele é de muito teste. Todos se testam, tentando imaginar se conseguiram nesse período, de fato, contribuir com a cidade. E eu quero revelar que a contribuição que o parlamento deu para a cidade, em muitos dos casos que atuou. Lembro aqui um dos fundamentais para esta cidade, a aprovação do Fundo Municipal de Saneamento Ambiental. Na semana passada, notícias grandes saíram nos jornais, dizendo que o Executivo pôde comprometer 3,3 bilhões de reais em mais de 150 intervenções na bacia do Guarapiranga. São mais de 150 núcleos habitacionais precários, loteamentos precários, em especial, muitos deles em risco hidrológico, geológico, que receberão nos próximos 3 anos fartos investimentos. Cada centavo deste recurso vem de uma lei aprovada por este parlamento. Lei essa que impediu que o serviço de água e esgoto da cidade de São Paulo fosse privatizado, como alguns queriam, privatizar o serviço de água e esgoto da cidade de São Paulo. Este parlamento decidiu que o serviço de água e esgoto da cidade não seria privatizado e ainda rendeu um ônus desta concessão à autoridade pública e estadual, Companhia de Saneamento Básico do nosso estado, a obrigação de transferir aos cofres do município, neste fundo de saneamento ambiental, 7,5% de todo o faturamento da Sabesp. E mais, 13% investidos diretamente pela Sabesp em obras que importam à cidade. Também quero revelar para você, vereador Cláudio Fonseca, que nenhuma linha disso esteve em nenhuma das matérias que ilustraram a capacidade que o Executivo teve de anunciar 3,3 bilhões de reais, cada centavo vindo do esforço legislativo deste plenário. Solenemente esquecido quando anunciado. Acho que o parlamento pode muito mais, mas não poderá mais se não reconhecido o esforço que fez até agora. Até porque pratique-se a verdade quando se reconhece o que foi feito. E esse esforço continuaremos fazendo. Pouco foi noticiado que o mesmo grupo que esteve nesse plenário com a gente fazendo a Maratona Hacker ganhou uma competição internacional com 2.000 concorrentes patrocinados pela Fundação Rockefeller. E foi a base de dados abertos da Câmara que foi reconhecida internacionalmente como aquela que dá mais acesso e oportunidade de participação. Também, solenemente, esquecida ou não reconhecida. Isso é um pouco da amostra de como a casa vem sendo tratada. Isso é um pouco a amostra como a questão fundamental da política, que é aquilo que se cuida de um bem coletivo, vem sendo tratada. Sem dúvida nenhuma, vereador Gilberto Natalini, a placa de qualquer um dos carros que se move dessa Câmara tem importância. Mas com certeza não tem a importância dos 3,3 bilhões de reais que tirarão
de dentro do esgoto, mais de 450 mil famílias. E esta comparação tem que ser dita. E este diálogo tem que ser feito de maneira absolutamente pretensiosa por esse parlamento, com a pretensão de fazer mais. Não se curvar, como muitas vezes o faz. Então, vereador Cláudio Fonseca, o esforço não só que fizemos, mas que continuaremos fazendo em qualquer situação, em qualquer lugar que estivermos, é de oferecer para a sociedade o melhor que nós temos. Talvez a sociedade precise mais do que o nosso melhor, mas será desta mesma sociedade que o melhor que temos hoje poderá ser melhor. E ao iluminar o que é bom e iluminar também o que é ruim, com certeza melhor ficaremos. Então, quero dizer que teremos sim até o final desse ano um sistema organizado para mensurar as políticas públicas que nascem das leis deste parlamento, que não fizemos sozinhos, não fizemos sozinhos. Fomos buscar aqueles que na sociedade do conhecimento paulistano, paulista, brasileiro e internacional vêm fazendo isso, sem nenhum medo de se avaliar positivo ou negativamente os impactos da nossa capacidade legislativa, mas fundamentalmente para errarmos menos e acertarmos muito mais. Então, há não só a disposição, mas como houve até agora, mas há também a vontade absoluta de aprofundarmos estes debates, inclusive trazendo outros atores para dentro da nossa Casa Legislativa.